A mais um Estande Comigo, o nosso clube do livro de expansão da consciência, que estamos já quase finalizando as leis dinâmicas da oração, o segredo para todas as realizações. Seja muito bem-vindo, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês na nossa leitura de expansão da consciência. Hoje nós vamos falar também um pouquinho sobre elementos e temperamentos. Você alguma vez já ouviu falar sobre essas expressões colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo? Você já ouviu falar sobre isso? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses 4 elementos, que é o fogo, a água, a terra e o ar. Qual será que é o seu elemento? Qual é o elemento que te representa, que faz você ter as suas características e ser a expressão e a manifestação de quem você é nessa realidade? Você sabe qual que é o presente de você ser esses elementos? Sem nenhum julgamento, é simplesmente aprender a receber e a ver como você funciona. Então é sobre esses temperamentos que nós vamos falar um pouquinho hoje. Meu nome é Andressa Borges, sou terapeuta integrativa facilitadora de consciência e estou aqui para contribuir com vocês um pouquinho do meu processo de desenvolvimento pessoal, ferramentas que trouxeram muita cura para a minha vida, clareza, direção e que têm transformado vidas nos últimos 5 anos, no qual eu venho desenvolvendo esse trabalho aqui nos atendimentos individuais com as minhas mentoradas. E é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. Então, o que são os temperamentos e os elementos? Existem 4 elementos essenciais para a sobrevivência dos seres humanos aqui na Terra, que são a água, terra, fogo e o ar. E tudo que existe foi gerado a partir destes 4 elementos. Sem eles, nenhum deles teria sido criado. Se você deixar uma semente em cima de uma mesa, onde não houver terra, não haverá como ela germinar e a semente morrerá. Para que ela possa virar uma árvore, será preciso lançá-la na terra. Mas se você está na terra e for de um solo seco, sem água, com excesso de sol, ela não irá brotar. Ou contrário, se for um solo extremamente úmido, sem incidência de luz solar, ela também não vai germinar. Então, para que essa semente brote, é preciso haver os elementos terra, água, fogo e o ar. E a semente é colocada sobre a terra, que contém a umidade, que é a água, o calor, que é o fogo, e o ar, sendo o ambiente propício para que as informações contidas nela consigam germinar. Bom dia, Nath, seja bem-vinda ao nosso Clube do Livro, onde hoje nós estamos falando um pouquinho sobre temperamentos e os elementos, que é o terra, fogo, água e o ar, que caracteriza os nossos comportamentos, nossas emoções, que são o colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo. E nós vamos falar sobre a importância desses 4 elementos, e que existe, né, a gente está explicando aqui na Terra, e como é importante que nós tenhamos exatamente os temperamentos diferentes, porque com a junção desses elementos nós conseguimos trazer o equilíbrio para o planeta Terra. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses elementos e para que a gente possa perceber qual deles aqui é o que mais se encaixa para mim, tá? Então, a semente é colocada sobre a terra, contém a umidade, a água, o calor, que é o sol, o fogo, o ar, sendo o ambiente propício para que as informações contidas nela consigam germinar e desenvolver o seu papel. Assim, ela busca a água, os nutrientes da terra através da raiz, que vai para baixo, o ar e o sol, que vem de cima. Então, o que são os elementos? Nós temos o colérico. O colérico, ele é o fogo. Então, o fogo, ele tem a emoção dentro dele, que é a ira. Ele tem uma potência de raiva, ele tem essa questão de queimar, né? Ele é aquela pessoa que ela queima, que às vezes ela acaba sendo estúpida, grossa, porque esse é o comportamento dela. Então, o que são essas pessoas que são mais coléricas? Elas são mais rápidas nas decisões, elas são impulsivas, elas são resolvidas, elas são energéticas, vigorosas, excitadas, agitada, inquieto. Então, as pessoas que têm esse elemento é o elemento fogo. Nas questões aí dos signos, né, dos zodíacos, eles comparam isso como Áries, Leão e Sagitário.
Então, as pessoas que têm esses signos, que nasceram sob a influência desses meses do ano, ela tem essa energia, que é ser mais presente esses elementos aqui. Depois nós temos os melancólicos. Então, qual é a emoção de uma pessoa melancólica? É a tristeza. Elas já são mais, assim, quietas, né? Irritáveis, críticos, organizados, introvertidos, caprichosos, desconfiados, tímidos, detalhistas e não expõem os seus sentimentos. Esse é um perfil do melancólico. Normalmente, pessoas melancólicas, elas são sob a influência dos signos de Touro, Virgem e Capricórnio. Eu, Andressa, particularmente, tenho um ponto de vista que sim, você ter a questão do nascimento, dos meses do ano, pode ter essa interferência, mas eu, Andressa, no meu ponto de vista, isso está muito mais relacionado a outras características também que nós conhecemos como na análise comportamental, os traços de caráter, que é o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Então, isso daqui são questões que nós nos formamos do 0 até os 7 anos de idade e que geram uma característica no nosso modelo de mente. Então, normalmente, as pessoas também sobre esses perfis, elas também apresentam algum tipo de temperamento mais forte. E então, assim, eu acho que independente, né, os signos, eles explicam bastante coisa sobre como uma pessoa funciona, né? Mas eu acho que mistura um pouco essas duas questões. Que aí eles falam sobre a questão do ascendente, né? Que você tem um signo tal, mas que o seu ascendente é em outra coisa. Porque tem todas essas junções de características que formam um ser humano. Então eu quero que você absorva mais essa questão de qual o temperamento que eu tenho aqui. Qual é o mais forte? Né? Eu sou mais colérica, eu sou mais melancólica, eu sou fleumática. O que é uma pessoa fleumática? A emoção do fleumático, ele tem o medo mais presente. Então, ele é uma pessoa mais calma, tranquila, prudente, gosta de rotina. Ele é observador, ele é mais paciente, pouco esforçado, acomodado e vagaroso. Então, essa é uma pessoa fleumática. Os signos dos fleumáticos é Câncer, Escorpião e Peixes. O sanguíneo é o elemento ar. Então, qual que é a emoção do sanguíneo? É a alegria. Ele é extrovertido, expansivo, ativo, comunicativo, prático, tem um espírito positivo, gentil, contente, gosta de mudanças e adora brilhar. Então, o elemento do sanguíneo é o ar. Então, por que a gente está falando um pouquinho aqui para vocês? Para a gente poder entender, né, como a gente funciona, quais as nossas características. Esses elementos, eles estão presentes e podem variar de pessoa para pessoa, considerando o momento do nascimento de cada indivíduo. Assim, uma pessoa nasce no período onde ela predominante o elemento água, terá características predominantes desse elemento em sua composição física, diferente das pessoas nascidas sobre o elemento ar, fogo ou terra. O elemento terra, ele representa a estrutura do corpo físico e as respectivas sensações. O elemento água, ele está relacionado com a bioquímica, com as emoções e os sentimentos. O elemento fogo, ele relaciona-se à energia da intuição e o plano espiritual. E o elemento ar refere-se à mente, pensamentos e entendimentos. Então, você entende aqui que além da gente ter as nossas temperamentos, né, os nossos comportamentos que representam esses elementos, nós também temos a composição do nosso corpo. Então, aqui a gente sempre fala, né, as emoções, elas estão relacionadas com a água. Então, as nossas emoções e sentimentos estão relacionadas com a água. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu adoro, a Bíblia tem um versículo que fala, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode, né, precisa nascer de novo. Por que isso, né? Tá vendo que ele fala que a água são as emoções e os sentimentos. E o que é o espírito? O espírito é a mente, os pensamentos e o entendimento.
para que a gente possa ter um novo corpo físico, novas atitudes, uma saúde melhor, uma capacidade corporal mais forte, mais resiliente. Então, se a gente não for transformado pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, a gente não vai ter uma nova vida. E tudo isso que a gente vem conversando nos últimos dias aqui é a respeito disso, que nós precisamos nos conhecer, saber as informações do nosso subconsciente, como nós fomos programados, por que nós agimos como agimos, quanto que isso que nós fazemos realmente é nosso, ou quanto isso a gente vem mimetizando das nossas famílias, que nós vemos trazendo aí sem saber o porquê que nós estamos carregando isso. Então é importante você ir construindo o seu manual de vida. Como é que eu funciono? Como que é o meu temperamento? Qual é a minha característica no meu corpo, né? Que a gente estava falando da análise corporal, sobre os elementos. Quem eu sou? Será que eu sou oral? Será que eu sou masoquista? Será que eu sou rígida? Qual é o elemento, né, que mais me representa? Então, o que acontece? Portanto, a pessoa que tem aí o elemento fogo, ela tem essa representação a características emocionais relacionadas a esse elemento. E qual é a função do fogo? É de queimar, ou seja, abrir caminhos com impulsividade. E dessa forma podemos descrever os indivíduos nascidos sobre essa influência. Portanto, observar essas características pode ser o recurso para compreender os comportamentos que causam dor na nossa vida. Então, quantas vezes a gente se julga por ser uma pessoa diferente das outras, por ter um comportamento diferente das outras? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem o elemento fogo. Então, eu tenho 2 temperamentos muito presentes em mim, né? Mas o elemento fogo, eu às vezes acabo sendo um pouco mais agressiva na minha maneira de estar, de ser muito direta. E por quê? Porque essa é a função do fogo. O fogo é queimar, o fogo é colocar em movimento. É tipo, bora! Ou você vai ou eu te pego, né? Então, o que acontece? O indivíduo que ele é nascido sob a influência do fogo, por qualquer motivo que não se manifestado ou oprimido as suas opiniões, provavelmente ele entrará em desequilíbrio mental e emocional, pois o composto celular do seu organismo, no caso o oxigênio, não se manifesta adequadamente, facilitando o aparecimento de doenças físicas. Evidentemente, existem outras variáveis nas características de cada indivíduo, porém, antes de destacá-la, é preciso observar se a pessoa está em equilíbrio, do contrário, as características principais serão suprimidas. Então, foi o que aconteceu comigo, né? Como eu sou essa pessoa impulsiva, de queimar, e quando eu comecei a invalidar o meu ser, foi quando eu comecei a adoecer, aonde eu desenvolvi 7 nódulos na minha tireoide, uma disfunção hormonal, e aí começou vários outros processos que foram trazendo como consequência por estar apagando o meu fogo, estava invalidando o meu fogo. Então esse é um pouquinho do que eu gostaria de trazer para vocês hoje, do nosso conhecimento científico, do nosso conhecimento intelectual, né? Para a gente poder entender e dar continuidade à nossa leitura. Então, para você que perdeu, que está chegando agora, volte à live e comece a entender quais são os seus elementos e qual é o seu temperamento. Por que você funciona como você funciona e qual é a importância de você ser assim. Tá bom? Então, nós falamos sobre o fogo, que é o colérico, a água, que é o fleumático, a terra, que é o melancólico, e o sanguíneo, que é o ar. Tem um filme, né, que lançou agora para as crianças, que tem esses elementos, é bem legal. Eu, como sou um pouquinho mais velha, tinha um desenho na nossa época, né, que tinha isso, os 4 elementos, era bem legal também. Eu acho que o nome do filme que lançou é Elementos, né? Acho que é esse o nome do filme. Cadê as mamães aí que estão de plantão para me ajudar com o nome do filme? Mas eu acho que o filme é Elementos. Que é tão bonitinho porque fala sobre os relacionamentos, né? Como a dificuldade de relacionamento no filme.
É o fogo e a água tentando se relacionar. O fogo que é colérico e a água que é o fleumático. Então, bora lá. Dando continuidade à nossa leitura do livro, hoje nós vamos começando pelo título Os Psicólogos Sabem sobre o Milagre da Consciência. Dois psicólogos notáveis foram o suíço Dr. Carl Jung, o pai da psicologia americana, William James, e descobriram que o homem não tem só uma mente consciente com a qual ele pensa diariamente e uma mente subconsciente que contém a memória e as emoções, mas que também tem o terceiro nível mental mais profundo, o nível superconsciente, no qual reside uma inteligência divina que trabalha por e através das fases conscientes e subconscientes da mente para reduzir feitos fantásticos na vida do homem rapidamente. O que esses psicólogos nomearam de superconsciência, divina inteligência ou mente divina do homem é nomeado por alguns como a mente de Cristo ou a consciência de Cristo. O motivo pelo qual algumas pessoas se referem a esse nível profundo subconsciente com a mente de Cristo ou consciência de Cristo é porque Jesus Cristo parecia conhecer isso e tinha desenvolvido esse nível de milagre na mente, como mostrado na sua vida, ministério e ensinamentos. Nós sabemos que todos os homens possuem a mesma mente de Cristo dentro deles, da mesma forma, a qual, quando ativada, pode produzir milagres aparentes em um instante. Ele prometeu aos seus seguidores, as suas promessas se ampliam também aos seguidores do mundo moderno de hoje. Aquele que crer em mim fará também obras que eu faço. Ele fará obras ainda maiores, porque eu vim do Pai, em João 14:12. Jesus Cristo realizou feitos quebrando a camada do pensamento negativo, tarefa na qual a raça tinha falhado. Pela quebra dessa negação mental, ele abriu o caminho para todos, de modo que todos ficaram sintonizados com seu poder para fazer o mesmo. Através da consciência de Jesus, que foi gerada por sua vida, morte e ressurreição, ele orientou-nos para animar esse milagre do poder da subconsciência no homem e reconectar a humanidade com ele, para que o homem pudesse voltar ao estado mental do Éden, em que todas as coisas possíveis, quando o homem tinha domínio sobre a terra e sobre si mesmo. O fato de que Jesus restabeleceu esse milagre de consciência, no qual o homem pode sintonizar, e evidenciado no poder que primeiros cristãos tinham. Eles sabiam como fazer a sintonia com a consciência de Jesus tinha sido ativada, e por vários séculos eles foram capazes de fazer os trabalhos que Jesus tinha feito. Esse milagre da consciência que possuía a igreja e o dominou por muitos séculos foi finalmente suprimido da personalidade humana. Mesmo que existam muitos casos isolados de boas almas que através dos séculos se tornaram cientes disso, desenvolveram e usaram o milagre da consciência que Jesus estimulou. Os antigos sabiam como ativar a consciência espiritual. As pessoas de todas as épocas têm buscado pela superconsciência dentro delas e por um método que possa ativá-la. Muito antes da época de Jesus, os antigos tinham vários nomes secretos que entoavam para ativar a superconsciência, esse terceiro nível de profundidade da mente, que enche o homem com o poder do milagre. Eles descobriram que se você acreditasse nessa palavra secreta, provérbio ou texto na hora do julgamento, isso reorganizaria seus negócios, levando você diretamente à vitória. Os sacerdotes do Antigo Testamento estimularam esse nível de superconsciência do divino poder no homem através da afirmação e meditação mais e mais e mais pelas palavras eu sou, eu sou, eu sou quem eu sou. Moisés aprendeu esse texto secreto dos egípcios que tinha escrito nas paredes de todo o templo. Os hebreus do Antigo Testamento liberaram o poder subconsciente dentro deles pela meditação do nome Jeová, o qual é considerado tão potente que eles não o falavam. Eles meditavam sobre variações deste nome para produzir resultados específicos, que eram Jeová Jireh para a prosperidade, Jeová Ravá para a cura, Jeová Shalom para a paz mental, Jeová Nissi para a proteção, Jeová Tiksenui para pedir a graça de Deus e Jeová Ravá para orientação e amor. Vou repetir. Jeová Jireh para prosperidade,
Jeová Rafá para a cura, Jeová Shalom para a paz mental, Jeová Nissi para a proteção, Jeová Tsidkenu para pedir a graça de Deus e Jeová Ra para a orientação e amor. A palavra Jeová do Antigo Testamento hebreu corresponde ao Novo Testamento grego a palavra Cristo. Tomando a palavra Jeová, meditando sobre ela e afirmando, você pode sentir que isso acelera o poder mais e mais. A palavra Jeová, Cristo, é carregada com o poder espiritual acima e abaixo de qualquer outra palavra na linguagem humana. As pessoas da Ásia têm desde muito tempo entoado a ou Om como o nome de Deus, pela liberação de suas graças. Os místicos orientais liberam o poder superconsciente dentro dele, descrevendo a sua respiração e decantando em alta voz a palavra Aum ou Om 12 vezes. Ele então segura a respiração e repete o nome 24 vezes, até que ele sente o poder de Deus que tem sido liberado dentro e ao redor deles. Os Brahmas alcançaram grande poder e inteligência, meditando muitas vezes as palavras Om. Como ativar a consciência milagrosa? Os cientistas nos contam que não existe milagre somente o trabalho de leis elevadas, que são comumente entendidas. Realmente parece ter um grupo de leis naturais para o mundo físico e outro para o mundo invisível da mente e espírito. As leis da mente e do espírito são muito mais fortes do que as leis do mundo físico e podem ser usadas para neutralizar, acentuar ou reverter, quando necessário. Jesus conheceu as leis mais elevadas da mente e o espírito e a usou então para realizar milagres aparentes. Pelo desenvolvimento da consciência de Cristo, você também tem acessado esses mesmos poderes de milagres. A consciência de Cristo é um estalo milagroso da mente que contém em si o poder de ressuscitar um milagre que anteriormente tinha aparecido somente crucificando problemas. A consciência de Cristo ou superconsciência dentro de você é preenchida com paz, poder e plenitude. E traz isso vivo dentro de você e vivo na sua natureza espiritual. Sua divindade, o nível divino da sua mente, através do qual todas as coisas são possíveis. Se todas as pessoas do mundo conhecessem sobre essa consciência de Cristo que mora dentro de nós e que persiste em desenvolver isso, todos os problemas da humanidade seriam resolvidos sem esforços, através da eficiente mente de Cristo que é cheia de paz e poder. Quando você invoca a consciência de Cristo, você adianta seus poderes de oração, você adianta os resultados. Como você desenvolve a miraculosa consciência de Cristo e a divina inteligência e a divina mente dentro de você? Percebendo inicialmente que você tem esse terceiro nível de mente superconsciente. Você então desenvolve isso pelo reconhecimento dessa consciência, meditando e decretando sua presença e o poder no trabalho e através de você. Decrete pedindo a mente de Cristo, o Cristo dentro de você, Jesus Cristo e Cristo Jesus. Ajude você a fazer isso. Escrever e pintar, isso também ajuda. A seguinte técnica simples que ajudarão você a desenvolver e a invocar a consciência de Cristo e liberar os seus poderes miraculosos em sua vida. A mente de Cristo. Você pode desenvolver o terceiro nível mental e superconsciente enfatizando a mente de Cristo dentro de você. Psicólogos nos contam que nos desenvolvemos qualquer coisa quando concentramos nossa atenção nisso. Se você voltar a sua atenção para a sua divindade inata, a mente de Cristo dentro de você, você começará a estimular isso da mesma forma como Paulo fez com os apóstolos. Paulo conheceu a mente de Cristo, que tinha falado para ele à medida em que andava pela estrada de Damasco, o qual converteu de um incansável perseguidor dos cristãos em um incansável advogado do cristianismo. Paulo desenvolveu a mente de Cristo de tal modo que ele se tornou conhecido como gênio versátil da primeira igreja cristã, ensinando, pregando, viajando, escrevendo e organizando igrejas em todo o mundo antigo. Em seus escritos, ele falou constantemente para os primeiros cristãos sobre a mente de Cristo, uma vez explicando: vivo, mas não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Em um livro, The Healing Secrets of the Ages,
tem ensinado o antigo segredo de mostrar como a mente de Cristo no homem está localizada no alto da cabeça, enquanto que as funções mentais conscientes metafísicas estão na frente da cabeça e as funções subconscientes estão na região abdominal e no coração. Um fato interessante sobre a mente consciente é que ela está localizada no alto da cabeça e que isso não é atividade de inteligência superconsciente concentrada nessa área, mas quando ativada ela se abre ou tem acesso para a inteligência universal, a graça universal que flui dentro do corpo, da mente do homem diretamente do alto da cabeça. Você pode acelerar muito o despertar da mente de Cristo dentro de você usando afirmações que identificam você como um Cristo, tal como Paulo falou: Cristo vive em mim. Reconhecendo a chama e a mente de Cristo através da repetição de afirmações, você pode te encher de poder, especialmente perante o que não pode ser feito ou situações impossíveis. Chamar pela mente de Cristo parece liberar uma superinteligência, um tremendo poder realizador que espalha pelas pessoas e situações para fazer o que pode não ser feito, para tornar o impossível possível. A gente vem falando aqui, né, nos últimos dias sobre esses pontos do nossa cabeça, que a ciência já explicou como isso funciona dentro de nós. Então, várias línguas, várias vertentes fala sobre isso. Então, o alto da nossa cabeça, ela tem aqui a mente de Cristo, que nós chamamos de chakra coronário, né? Então, esse local é por onde entra as informações divinas, universais. Ela vem aqui, córtex pré-frontal, que é o que a gente fala aqui na parte da frente. Essa parte é responsável pela nossa tomada de decisão. Então, aqui tá aqui o córtex pré-frontal. O nosso cardíaco, como ela falou aqui, é a nossa emoção, o coração. É daqui, né? A palavra fala que é daqui que procedem as fontes de vida. Então, aqui, o nosso coração, ele é o centro que emite a maior frequência vibracional. Então, não adianta eu pensar uma coisa, perceber uma coisa e sentir outra. Por quê? O que vai acontecer? Eu vou agir, porque a região abdominal é o plexo solar, é a região da ação. Eu vou agir de outra forma. Então, se eu não tiver em congruência o que eu penso, o que eu percebo, o que eu sinto e o que eu faço, eu não tenho uma vida equilibrada, eu vou ter uma vida doente. Então, quando eu não conseguir estar tendo esse alinhamento nessas áreas, que eu possa pedir, universo, divino criador de tudo que é, me centra aqui nesse momento e agora, que eu possa estar centrado, mente, coração e ação, que eu possa criar uma realidade mais grandiosa agora, que você possa parar 15 minutinhos apenas do seu dia, que você possa parar, visualizar e ver a luz que vem direto do céu, a luz de Cristo, a luz do Criador, a luz da sua divindade superior, ela vindo direto do céu, como um raio de sol dourado, entrando pelo alto da sua cabeça, passando pelo seu corpo, desacelerando seus pensamentos e criando uma conexão dentro do seu ser. E ela vai descendo, saindo pela sola dos seus pés e indo até o centro da terra. E você vai percebendo, eu estou totalmente centrada, alinhada, preenchida. A mente de Cristo está agindo nesse momento em mim agora, tornando o impossível possível. Faz essa visualização por 15 minutinhos, sempre que você estiver diante de uma dificuldade, diante de tomar uma decisão, diante de um dia difícil, né, no trabalho, no momento de estresse. Faz esse exercício que você vai perceber como que vai mudar o seu ambiente e que você vai conseguir ter consciência e pensamentos mais claros e assertivos para você resolver as suas questões. O filme baseado no livro Lloyd Douglas, The Hobby, foi baseado em um manto sem costura. Ai, essa parte é linda, gente. Eu não vi esse filme, mas já vou procurar. Vamos lá. Baseado no manto sem costura que Jesus Cristo vestiu. Para fazer esse filme, foi dada a tarefa a uma mulher e a filha dela de tecer um manto que seria uma reprodução autêntica do que foi usado por Jesus.
Eles passaram muitos meses reunindo fios especiais, tintas e outros materiais especiais e então começaram a tecer um manto que foi feito em 36 horas. Quando o manto foi terminado, a mulher e a filha foram entregá-lo ao estúdio dentro de 16 horas, de acordo com o prazo final do produtor. Mas subitamente elas descobriram que a filha de 3 anos de idade tinha cortado um pedaço do tecido do tão parecido manto sem costura. Mas parecia ser impossível que elas pudessem tecer outro manto sem costura exatamente 16 horas, já que elas levaram 36 horas para tecer o original. Mas quando essas mulheres se aquietaram e oraram, afirmando que a mente de Cristo estava mostrando a elas o que fazer, as suas orientações foram para fazer exatamente isso, tecer outro manto. À medida que elas afirmavam, a mente de Cristo estava se expressando através delas, elas terminaram esse segundo manto sem costura em somente 9 horas, um terço do tempo tomado para tecer o manto original. A razão provável pela qual essas mulheres foram capazes de diminuir o tempo delas para tecer o segundo manto foi mais ou menos 75%, porque elas tinham tido prática fazendo o primeiro. Mais tarde, essas mulheres tentaram 2 vezes tecer outros mantos sem costuras, mas as 2 vezes elas levaram então 36 horas para tecer cada manto. Deste modo, a mente de Cristo, na hora da necessidade, nos ajuda a fazer o impossível, tecer em 9 horas um manto que normalmente levariam 36 horas. Em face a situações impossíveis, chame pela mente de Cristo para ajudar você pela afirmação. A mente de Cristo está produzindo em mim resultados perfeitos aqui e agora. Ou eu estou permitindo que a mente de Cristo pense através de mim agora. Eu sei, eu lembro, eu entendo, eu expresso a verdade perfeitamente nessa situação agora. Eu estou permitindo que a mente de Cristo coloque a mão no seu coração e no alto da sua cabeça, quando você for fazer essa afirmação. Coloque a mão no alto da sua cabeça e no seu coração e vai falando. Eu estou permitindo que a mente de Cristo pense através de mim agora. Eu sei, eu lembro, eu entendo, eu expresso a verdade perfeitamente nessa situação. Respira, solta. Você pode mudar depois. Coloca aqui a mão na testa e a mão no estômago. Vamos trabalhar os pontos que o livro falou aqui. Eu estou permitindo que a mente de Cristo pense através de mim agora. E eu sei, eu lembro, eu entendo, eu expresso a verdade perfeitamente nessa situação agora. Inicialmente, na minha carreira de escritora, eu passava muito tempo afirmando diariamente: eu sou a mente de Cristo, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, deixando a mente de Cristo se expressar perfeitamente através de mim. Agora, eu sou e eu sou. Era como se superinteligência estivesse fluindo dentro de mim, e eu tenho escrito abundantemente desde então. Deste modo, para aumentar os conhecimentos, inteligência, entendimento e para resultados abundantes, chamo pela mente de Cristo. Conscientemente, centralizando sua mente com repetidas afirmações da mente de Cristo, você abre um canal que comunicação e inteligência é dentro de você. O silêncio, forças, as profundezas do seu ser, onde novos pensamentos, palavras e inteligências fluem adiante, e onde fontes completamente novas de poder são devolvidas em você. O poder do nome de Jesus Cristo. Ontem eu estava assistindo um vídeo da Joyce Meyer e ela estava falando que ela tem 196 livros escritos. E eu fiquei assim impactada com essa informação. Ela tem vários devocionais, né? Além, junto com os livros, ela escreveu devocionais. E o que é um devocional? Um devocional são 365 dias de reflexões, 365 dias de ministração, de conteúdo para edificar e fortalecer a vida dela e a vida de outras pessoas. Então, imagina quão surpreendente, quão desafiador é um movimento desse, né? Se eu pedir para você escrever um texto agora, de uma página, você vai ver o tempo que você vai levar e as palavras que vão ser difíceis de colocar ali. Mas imagina você escrever 196 livros, eu fiquei admirada, né? E o que mais é possível?
O poder no nome de Jesus Cristo. Os primeiros cristãos descobriram que o nome de Jesus Cristo eram as palavras perdidas do poder pelas quais os sacerdotes tinham buscado por séculos, e que essas palavras perdidas de poder poderiam produzir milagres em instantes. Qualquer um tem somente que experimentar a oração com o nome de Jesus, para descobrir que falando este nome repetidamente é possível chamar a poderosa vibração que agrupa em si forças ativas que trazem resultados. Nenhum nome de pessoa sustenta tal feito colossal como o nome de Jesus Cristo. Vou baixar minha cadeira aqui para pôr as plantinhas dos meus pés no chão. Então, vamos lá, onde eu tava? Onde eu parei, meu Deus, como pode melhorar? Existem poder para esse feito colossal ao longo de todos os anos, cura, prosperidade, orações humanas para aqueles que chamam esse nome de hoje. Decrete rapidamente que Jesus Cristo está produzindo resultados perfeitos em cada fase da minha vida agora. E você ficará surpreso com as coisas boas que ajudarão você. As palavras de Jesus Cristo estão entre as mais poderosas sobre as quais você pode sempre se concentrar, meditar e afirmar frequentemente. As palavras é Jesus Cristo. Pode transformar sua mente, seu corpo, seus negócios, seus relacionamentos e qualquer situação que traz problemas e confrontos para você. Se você deseja resolver os problemas que nenhuma quantidade de oração, estudo espiritual, tratamento médico, terapia psiquiátrica ou simplesmente um plano de trabalho duro tem sido capaz de solucionar, então comece enfatizando sobre o nome de Jesus Cristo. Com sua ajuda, você fará uma quebra na camada de pensamento negativo que tem atado você em níveis inferiores de consciência. Você será livre para clamar suas graças. Jesus ensinou aos seus seguidores a oração em seu nome, uma vez que ele era o poderoso intercessor deles com Deus. Os primeiros cristãos realizaram poderosos trabalhos orando em seu nome. Tudo o que pedires em meu nome, eu farei. João 14:13. Foi prometido e ainda se aplica hoje. Você pode pedir em seu nome de várias formas. Bom dia, Sandra. Bom dia, Cuca, Pati. Sejam bem-vindas ao Expande Comigo. Chame pelo nome de Jesus Cristo. Chamar pelo nome de Jesus Cristo invoca uma consciência miraculosa. Uma professora escolar subiu uma alta escala para fazer as decorações do feriado em sua sala de aula. Subitamente, ela perdeu o equilíbrio e sentiu sua cabeça indo diretamente ao chão de cimento. Na hora daquela, ela decretou Jesus Cristo, e em tudo escureceu. Os médicos delas afirmaram surpresos, porque da posição em que a cabeça dela bateu no chão no cimento, deveria ter tido lesões cerebrais permanentes, mas ela teve somente escoriações temporárias e tonturas, das quais ficou curada rapidamente à medida que ela continuou decretando diariamente Jesus estava lhe dando cura. Ela provou que existe poder de cura milagrosa no seu nome. De lado a lado, nós temos frequentemente sentido que o nome Jesus Cristo tem esse significado místico e espiritual. Nós temos geralmente duvidado que ele tem significados e resultados práticos em nossos negócios diários. Através dessa falsa suposição, nós temos perdido muitas graças diárias da vida. Um dos mais poderosos decretos que você pode usar nas orações de situações diárias de desarmonia, atrito, tensão ou problemas pessoais é o decreto. Jesus Cristo está aqui produzindo resultados perfeitos. De fato, o melhor provar a presença de Cristo nas pequenas coisas do seu mundo no dia a dia, de trabalhos mundanos, e então gradualmente introduzir o poder do seu nome em situações mais difíceis posteriormente. Escreva orações de Jesus Cristo. Eu lembro uma vez, quando eu estava sentada na minha igreja, estudando as primeiras horas da manhã, planejando meu trabalho para esse dia, eu percebi que não havia pessoas suficientes para me ajudar com isso. Eu precisava de um rápido datilógrafo para fazer alguns trabalhos especiais que tinham que ser feito. Eu escrevi um cartão, esse decreto. Jesus Cristo agora manifesta um perfeito datilógrafo para produzir esse trabalho rapidamente. Dentro de 1 hora, veio uma senhora, não caminhando, mas correndo para a igreja, quase sem ar, e ela disse: "Estou aqui." Enquanto eu estava tomando o café da manhã, subitamente tive a sensação de que você precisava de mim. O que eu devo fazer?
Você sabe datilografar? Perguntei, tentando soar casualmente. Eu sei. Antes de casar, eu era secretária do meu marido e sou a datilógrafa mais rápida dessa cidade. Dentro de algumas horas, eu tinha feito como um presente de graça o que um datilógrafo médio levaria vários dias para fazer. Em outro caso, tentei por semanas conseguir um homem que fizesse alguns reparos no meu apartamento. Eu tinha prometido ir lá, mas não foi. Em horas sobre isso, novamente em uma noite, eu descobri a mim mesma decretando: Jesus Cristo está aqui, fazendo os reparos perfeitos agora. Mais tarde eu escrevi essas palavras em um livro de afirmações. Uma grande sensação de paz me invadiu e eu me livrei do assunto. No domingo seguinte, logo de manhã, ouvi batidas na porta. Era um homem dos reparos que tinha prometido ir no meu apartamento semanas antes. Retrate Jesus Cristo. Junto com as chamadas do nome de Jesus Cristo verbalmente, também escrevendo o nome de Jesus, você pode invocar a consciência milagrosa, imaginando Jesus Cristo trabalhando em qualquer situação que esteja aborrecendo você, para produzir resultados perfeitos. Existe um tremendo poder em pintar Jesus Cristo trabalhando por você e com você. Um bem-sucedido homem de negócios uma vez foi perguntado pelo segredo do seu sucesso depois de seus negócios subitamente se expandirem. Ele explicou que quando tinha um negócio engatado, sempre gastava alguns minutos antecipadamente quieto, pensando e declarando que Cristo estava carregando esse fardo, produzindo resultados perfeitos para todas as suas preocupações. Ele então contemplava a imagem de Cristo na sua pessoa com o que estava fazendo os negócios. Ele disse que tentava literalmente ver Cristo na face das pessoas envolvidas. Esse homem contou que, pintando Cristo, trabalhando nessa situação e nas pessoas, seu sucesso tinha sido tão grande que ele tinha notado uma esplêndida generosa entre ele mesmo e seus clientes. Pintando Cristo, trabalhando entre eles, desenvolvendo-se relações profundas de amizade, e a cada novo cliente parecia sempre que ele tinha conhecido antes, apesar de ser o primeiro encontro de negócios. Se você gastar 10 minutos por dia pintando a imagem de Cristo, trabalhando em seus negócios, famílias, em outras situações ou personalidade que preocupam você pelas quais você está orando, os resultados serão incrivelmente prazerosos e surpreendentes. No livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade está a história da dona de casa que restaurou o seu casamento pintando Cristo no meio deles. Por 20 anos, eu vi o meu marido como um homem que eu cresci odiando. Eu sou casada agora com o mesmo marido, um homem cada dia mais companheiro e amável. Do modo como me esforcei, não poderia trazer para mim mesmo o amor desse homem. Ele semeou morte espiritualmente, era muito egoísta, cruel, duro e negligente, sem amor. Parecia uma situação sem esperança, e eu ansiava por liberdade. Eu tinha pouca coisa para fazer e era incapaz de trabalhar para me manter. Então, é claro, eu tinha que ficar com o meu marido. Comecei a pensar na presença e no poder de Jesus Cristo e decidi fazer a oração pintando Jesus trabalhando nessa situação. Diariamente eu comecei a pensar em Jesus Cristo indo para o trabalho com meu marido. Eu via Cristo trabalhando nele e através dele, trabalhando com ele e a cada almoço com ele. Eu visualizei meu marido vindo com Jesus Cristo para casa, para sua esposa e família para o jantar, feliz e contente. Agora, como resultado disso, eu ainda estou casada com o mesmo homem, mas ele é totalmente diferente, carinhoso, feliz e amoroso. Em muitos momentos, está sentado de costas na varanda sobeando o feliz Rock of Ages, enquanto conserta sua jaqueta de couro e prepara para o trabalho de amanhã. Através da oração, trazendo totalmente Jesus para as situações, eu tenho descoberto um relacionamento companheirismo entre nós dois. Realmente, eu amo meu marido e eu desejo contar para as outras esposas, que continuamente brigam e condenam seus maridos e tentaram essa prescrição. Se estiver difícil para você contemplar mentalmente o Cristo trabalhando em uma situação, então pegue uma foto de Jesus Cristo e olhe para ela. A qualquer hora em que você se sentir perturbado, confuso, preocupado, olhe para a foto de Cristo e você começará a se sentir cheio de paz e potência novamente. Genevieve Parkhurst, a esposa e um ministro, descreveu em uma vez o seu livro Healing of Hollis Errors como foi curada do câncer no seio somente fazendo isso. Uma tarde ela estava apoiada lendo na cama um livro do Dr. Frank Labott que continha uma bela foto de Cristo. Ela estava observando essa foto cuidadosamente quando a presença física de Cristo apareceu no quarto na frente dela. Ela estava de pé, de perfil com face a face erguida, exatamente como na foto que ela estava estudando.
Ela segurou o seio quando a foto visível de Jesus virou lentamente e olhou profundamente para ela. À medida que estudava essa forma visível de Jesus Cristo, subitamente sentiu uma pontada aguda de dor em seu seio doente e dolorido. A dor passou pelo braço dela na direção do cotovelo. Ela descobriu rapidamente que o tumor tinha desaparecido. Contemplando Cristo nos outros. Essa é uma forma maravilhosa de orar pelas outras pessoas, ao invés de enfatizar sobre os problemas e falhas delas. Contemple Cristo trabalhando nelas e nos problemas dela. Um homem de negócios aposentado descobriu que estava em um profundo estado de depressão. Sua esposa tinha falecido, deixando muito sozinho, bem como doente de corpo e mente. Ele tinha uma pequena casa na Flórida com uma plantação de pés de manga, e era o seu único sustento. Em sua depressão, tinha deixado tudo se deteriorar, de modo que estava sofrendo com problemas financeiros também. Sentindo que não podia ir longe dessa forma, um dia ele saiu à beira do precipício e pulou, esperando terminar com tudo. Mas ao invés de ser o fim, essa experiência abriu caminho para um maravilhoso começo. Esse homem foi resgatado por um nadador que veio então para soprar nova vida e ajudá-lo. O vizinho consertou a casa deste homem, suprindo e arrumou o bosque, ensinando como amar, orar e abençoar a sua casa, frutas, saúde e vida. Depois, quando o homem estava levando novamente uma vida próspera e saúde, explicou: meu vizinho é responsável por tudo isso, porque ele soube como contemplar Cristo em mim, quando eu estava deprimido e em declínio, e vendo Cristo em mim, ele me fez um milagre. Você pode esperar e buscar por coisas maravilhosas para ajudar, não importa a hora, contemplando Jesus trabalhando na situação e nas pessoas. Você pode esperar sempre pelo impossível. Eu gosto de colocar pequenas fotos de Cristo em lugares próximos da foto da pessoa pela qual estou orando. Eu gosto de escrever sobre qualquer situação que está preocupando. Então, ao lado das palavras escritas, descrevendo a situação, ponho as fotos de Cristo. Isso me ajuda literalmente a contemplar Cristo nas pessoas e situações que estão preocupando e funciona. Quando qualquer pessoa deixar você em uma situação difícil, pegue a foto ou o nome dessa pessoa e coloque com uma folha de papel. Perto da foto ou da foto da pessoa, coloque a foto de Cristo. Você se surpreenderá com os resultados que virão, algumas vezes lentamente e outras vezes rapidamente. O famoso trabalho de Shalom, um quadro de Cristo, tem sido reproduzido em fotos pequenas e são ideais para serem colocadas em sua lista de oração. Como contemplar o Cristo em você? Também não se esqueça de contemplar Cristo em você. Uma vez, quando tinha orado por uma situação difícil, aparentemente sem proveito, ouvi uma voz suave dentro de mim sussurrando quietamente: por que você não contempla Cristo em você mesma, assim como nessa situação? Ore por você mesma por mudanças. Eu fiz isso chamando o nome de frequentemente afirmando: Catherine Ponder. Eu contemplo Cristo em você e contemplo Cristo trabalhando em sua vida, produzindo resultados perfeitos. Andressa Borges. Eu contemplo Cristo em você. Eu contemplo Cristo trabalhando em sua vida e produzindo resultados perfeitos. Eu também coloquei a foto de Cristo próximo da minha e frequentemente olhava para as duas juntas. Esse ato provou que é possível contornar essa situação fazendo com que as orações sejam respondidas em particular. Também é bom quando você tem orado por você mesmo, aparentemente sem proveito, para liberar justamente você mesmo para o Cristo interior, para arremessar a carga de ter essas questões respondidas para o Cristo interno de você. Isso frequentemente traz resultados diretos rapidamente. Uma série de afirmações tais como os seguintes podemos ajudar você com isso. Então agora eu vou fazer algumas afirmações para vocês trabalharem ela durante essa semana, tá bom? Então, minha vida não pode ser limitada. Cristo em mim é o meu poder de libertação. Cristo em mim é o meu poder de perdão. Cristo em mim é o meu poder libertador. Cristo em mim agora me livra de todo apego às pessoas, lugares ou coisas no passado ou no presente. Cristo em mim é o meu poder de cura. Cristo em mim pode me elevar para uma saúde perfeita. Cristo em mim é o meu poder de prosperidade. Cristo em mim é sempre merecedor. Cristo em mim, eu dou o melhor de mim e recebo somente o melhor em retorno. Através do Cristo em mim, eu dou o melhor de mim e recebo somente o melhor em retorno. Cristo em mim agora desvenda qualquer bloqueio para ser removido mentalmente e emocionalmente, de modo que eu estou receptiva para a completa saúde, riqueza e felicidade.
Cristo em mim agora me guia para o meu verdadeiro lugar na vida, com pessoas verdadeiras, e eu me regozijo. Cristo em mim está produzindo resultados perfeitos em cada fase da minha vida agora, e tudo está bem, e eu relaxo e deixo ir e deixo Ele agir. Eu liberto minha vida, situação ou pessoa para a perfeita obra da consciência de Cristo agora. Atualiza corpo, atualiza corpo. Então, hoje é o início da nossa semana, dando continuidade à nossa oração. Nós estamos falando sobre a oração por milagres. E a oração por milagres, a gente invoca o nome de Cristo e vamos seguindo com a nossa leitura. Acredito, nós já passamos mais da metade do livro. Essa é a parte que nós já fizemos as leituras, essa é a parte que ainda falta finalizarmos. Já falamos sobre muitas coisas aqui. Para você que chegou agora, que perdeu o início da live, nós falamos sobre elementos e temperamentos. Falamos sobre algumas características de como você funciona e como elas são importantes para você. E falamos também aqui, que a gente leu aqui no livro, sobre os elementos também no nosso corpo físico, né? Na formação do nosso corpo, dos nossos órgãos. Aí veio também a questão dos pontos, né, do nosso corpo, que são as entradas de energia. E aí esses pontos estão conectados aos nossos órgãos. A gente pode falar um pouquinho sobre isso, sobre esses pontos e quais são os órgãos, quais são as emoções que estão presentes neles. A gente pode fazer isso durante essa semana. Amanhã nós vamos falar sobre os traços de caráter. Hoje nós começamos falando sobre os temperamentos: colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico. E amanhã nós vamos falar sobre os traços de caráter. E aí depois, consequentemente, nós vamos falando sobre os pontos energéticos, os órgãos e as emoções presentes, para que vocês possam perceber qual é o tipo de emoção que precisa ser sarada e restaurada aí nos seus corpos. E que nós possamos pedir, né, aí como a gente falou hoje, Cristo nessa situação agora. Não sei qual é a situação que você está com dificuldade, mas que você possa pedir para que Cristo esteja nessa situação agora. E que você tenha uma semana linda, abençoada, cheia de infinitas possibilidades, o que mais é possível, o que nós ainda não consideramos que é possível. E até amanhã, às